Tudo bom? Bom dia, Érica. Bom dia! Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião do Dr. Nestor de Barros 2024. Eu sou a Érica Endo, médica assistente aqui do Instituto de Radiologia, do HCFM USP. Você que está aí, que gosta dos nossos conteúdos, não perca a oportunidade de comprar os nossos cursos. Se você quiser só a parte teórica, a gente tem cursos totalmente online de ultrassonografia e ressonância magnética que você pode assistir no conforto da sua casa ou em qualquer lugar. E se você quiser um curso completo, onde você pode complementar essas aulas teóricas com aplicação prática, corra que vamos ter um curso no dia 26 de outubro, no sábado, né? Só para a parte prática, com hands-on, para você desvendar os segredos do BIRAD ultrassonográfico. É só acessar o site enradiano.com.br que está na descrição do vídeo. E o curso de ressonância ainda não está marcado, então faça suas sugestões de data. Então aproveite e participe, né? E sempre lembrando que se você está assistindo a reunião ao vivo, não perca a oportunidade de abrir seu microfone, teclar no chat e participar da reunião, fazendo perguntas e comentários. Se você está nos assistindo no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e dar um like para aumentar o compartilhamento desse conhecimento. E hoje a gente vai aprender bastante com o Dr. Rafael Pegado, que é mastologista aqui pela instituição HCFM USP e é médico assistente do programa de residência médica da mastologia aqui também do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e ICESP. Né? Ele vai falar sobre a evolução do tratamento cirúrgico axilar, que é uma fonte de constante aprimoramento e conhecimento. Com vocês a palavra, doutor Rafael. Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui contribuindo, né, com essa reunião. Queria deixar aqui meu agradecimento e mostrar o carinho que a nossa equipe tem aí com o pessoal da radiologia mamária, doutora Érica, doutor Chimizo, doutor Flávio, Moro, doutora Vera, Tomi, todo mundo. Muito bom ter vocês como parte da equipe e a gente tem uma relação muito boa, pode contar sempre um com o outro, isso faz toda a diferença no nosso serviço. Então, gostaria de deixar esse agradecimento aí para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. Tá tudo ok com a apresentação? Assim. Então, vou começar aqui. Então, vou começar nos primórdios, né, da nossa trajetória cirúrgica, com a introdução de que a linfadenectomia axilar ela foi considerada por muito tempo o tratamento padrão desde as publicações de Halsted em 1990. E, isoladamente, o status axilar ele era o principal fator prognóstico nos pacientes com câncer de mama. Então, o status axilar ele impactava diretamente na sobrevida dos pacientes. E alguns trabalhos mostraram que em 5 anos, pacientes que não tinham doença axilar apresentavam uma sobrevida de 99%, enquanto aqueles que com doença axilar, essa sobrevida em 5 anos caía para 86%. Então, essa é a publicação original de Halsted, em 1894, onde ele relatou aí 50 casos de cirurgia radical, onde eram ressecados mama com pele, plexo areopapilar, musculatura de peitoral maior e menor e linfadenectomia axilar níveis 1, 2 e 3. Né? Naquela época acreditava-se que quanto maior a ressecção local, maior controle de doença as pacientes iriam apresentar e isso impactava na sobrevida. Então, nessa série de 50 casos, ele apresentou apenas 3 recidivas com essa técnica operatória. E essa cirurgia, radical demais, muito mórbida, mas foi o passo inicial aí para
todo o contexto cirúrgico da mama que veio se desenvolvendo ao longo dos anos. E essa técnica ela foi padrão por aproximadamente 70 anos. Então, a gente vai avançar no tempo e, em 1970, foi quando surgiu a primeira citação de linfonodo sentinela, o primeiro conceito de linfonodo sentinela, que foi publicado por Ramon Cabanhas, em 77. Ele avaliou 100 casos de carcinoma de pênis, observando que o linfonodo sentinela era aquele que primeiro recebia a drenagem do câncer. E ele tinha uma localização anatômica bem definida, onde os pacientes que tinham linfonodo sentinela negativo não apresentavam doença nos demais linfonodos daquela região. E essa primeira publicação permitiu a aplicação dessa técnica, diminuindo consideravelmente a morbidade e as complicações cirúrgicas daquela época. E em 1994, mais um avanço temporal, foi quando Giuliano publicou pela primeira vez o emprego da técnica do linfonodo sentinela no câncer de mama. Foi um estudo com 174 pacientes e demonstrou uma taxa de identificação do linfonodo sentinela de 96%. E aí outros autores passaram a estudar outras técnicas de mapeamento do linfonodo sentinela. Foi quando o Craig e colaboradores propuseram, a identificação do linfonodo sentinela a partir de cirurgia radioguiada. Eles avaliaram 103 pacientes, foram submetidas a linfonodo sentinela e posterior linfadenectomia axilar. 60 pacientes tinham linfonodo sentinela negativo. E outros 1.087 linfonodos que foram avaliados, sendo eles não sentinelas, apenas um deles mostrou comprometimento neoplásico. Então, essa técnica mostrou que é seguro aplicar o BLS nas pacientes. E aí vieram outras publicações também, procurando avaliar a aplicabilidade da técnica do linfonodo sentinela. Albertini publicou também em 96, usando uma técnica combinada de azul isosulfan com tecnésio, e mostrou uma taxa de detecção de linfonodo sentinela de 92%. E aí, mais tardiamente, em 97, Turner avaliou 103 pacientes submetidas à biópsia de linfonodo sentinela com posterior linfadenectomia axilar. 60 pacientes tinham esse BLS negativo. E, novamente, 1.087 linfonodos não sentinelas foram avaliados e apenas um tinha comprometimento neoplásico. E essa avaliação foi feita tanto por hemoxilina eosina quanto por imunistoquímica. Não houve diferença no desfecho desses pacientes quanto à aplicação desta técnica. E aí, pulando para os anos 2000, a gente tem a grande publicação do NSABP B32, onde foram avaliados 5.611 pacientes com axila clinicamente negativa, e elas foram randomizadas para a realização de BLS, seguido de linfadenectomia axilar, ou realização de BLS se apenas realizar a linfadenectomia axilar se ele fosse positivo. Então, a taxa de identificação do linfonodo sentinela foi de 97,2% e uma taxa de falso negativo de 9,8%. Então, a gente até hoje utiliza esse parâmetro de uma taxa de falso negativo aceitável de 9,8% como parâmetro para os demais trabalhos que se seguiram posteriormente. Essa taxa de 9,8 ficou sendo como um ponto de corte do que é aceitável para a pesquisa do linfonodo sentinela, até para os trabalhos que envolvem a pesquisa do sentinela pós-neoadjuvância, que a gente vai ver mais para frente. E nessa técnica, primeiramente descrita, era utilizado o tecnésio, que era injetado ao redor da lesão, de 30 minutos a 8 horas antes da cirurgia, e na hora da cirurgia era aplicada, o azul isosulfan 5 minutos antes da incisão na pele.
Mais tarde, foi publicado o Almanac Trial, né, que avaliou pacientes que eram submetidos a biópsias linfonodo sentinela ou linfadenectomia axilar. Esse trabalho focou também na qualidade de vida geral registrada pelas pacientes. Mostrou que o grupo que fez linfadenectomia axilar apresentou taxas de linfedema maior. Então, o risco de linfedema, qualquer linfedema, era de 5 versus 13% no grupo que fazia apenas linfonodo sentinela e no grupo que fazia linfadenectomia axilar. E a perda sensorial do braço tinha taxas absolutas de 11% para o grupo BLS e 31% para o grupo que fazia a linfadenectomia axilar. O estudo IBCSG 2301, estudo ele avaliou pacientes que apresentavam linfonodo sentinela positivo para micrometástase, né? Então ele já deu um salto aí inicial no que diz respeito à progressão da doença na axila e o que a gente pode fazer em relação a esse achado. Então, ele tinha pacientes com tumores T1 a T2, Silene 0, com linfonodo positivo para micrometástase, né? E não podia ter extravasamento extracapsular. Os pacientes eram randomizados para linfadenectomia ou apenas observação. E mostrou que a sobrevida global foi de 88% no grupo da linfadenectomia contra 90% no grupo observacional. E a sobrevida livre de doença também semelhante, mostrou aí que é relativamente seguro, né? Não houve diferença em 10 anos em termos de sobrevida global e sobrevida livre de doença. O estudo ACOSOG Z0010, ele randomizou pacientes que apresentavam tumores T1 a T2 e axila N0 e eram submetidos à cirurgia conservadora mais biópsia de linfonodo sentinela. Não houve randomização aqui, na verdade, né? Foi um estudo para avaliar o emprego da imunohistoquímica na taxa de identificação de metástases linfonodais. E o emprego da imunohistoquímica nessa avaliação incrementou em 10,5% a detecção de metástases linfonodais, porém isso não impactou em modificação na sobrevida dessa população em 5 anos. E o ACOSOG Z0011, estudo emblemático, estudo característico, né, das pessoas que trabalham com doença oncológica mamária. Foi um marco aí no que mudou, de fato, o tratamento cirúrgico, e a gente aplica isso rotineiramente. Ele utilizou pacientes, né, que tinham tumores T1, T2 e axila negativa, e foram submetidas à ressecção segmentar com biópsia de linfonodo sentinela. E essas pacientes tinham programação de radioterapia tangencial mamária. Podiam apresentar 1 ou 2 linfonodos sentinelas positivos para macrometástase. E aí randomizou essas pacientes para a realização de linfadenectomia axilar ou radioterapia. E a sobrevida livre de doença em 10 anos foi de 80% no grupo que realizou apenas o sentinela e 78,2% no grupo que fez a linfadenectomia axilar. E entre o 5º e o 10º ano de segmento, houve apenas uma recorrência regional no grupo que fez a biópsia de linfonodo sentinela e nenhuma no grupo que fez a linfadenectomia axilar. E aí veio também o Amaros, né, que incorporou um pouco do raciocínio do Z0011, adicionou aí no público estudado a possibilidade de realização de mastectomias, apesar de que tinha uma representação relativamente pequena, né, dessa amostragem dos pacientes que fez a mastectomia, e tinha mais ou menos o mesmo raciocínio, pacientes com tumores menores que 5 centímetros de axila negativa, com biópsia de linfonodo sentinela positiva para a realização de linfadenectomia versus a radioterapia axilar. E aí o segmento de 10 anos mostrou taxas semelhantes de recorrência local, não houve diferença em sobrevida global e sobrevida livre de doença,
e a linfadenectomia axilar foi associada a maiores taxas de linfedema. Então, também foi um trabalho que mostrou a omissão, né, do tratamento cirúrgico axilar radical, mostrando que a radioterapia é suficiente para controlar a doença axilar, contrapartida apresenta menos morbidade para as pacientes. E aí a gente entra na era pós-neoadjuvância, né? Diante dessa segurança de aplicar esse raciocínio da omissão do tratamento cirúrgico radical nas pacientes submetidas à cirurgia upfront, começaram a surgir trabalhos que avaliaram a possibilidade de aplicar esse conhecimento nas pacientes que tinham realizado quimioterapia neoadjuvante. A quimioterapia neoadjuvante, no contexto cirúrgico, né, e oncológico, ela possibilita a avaliação em vivo da resposta tumoral, aumenta as taxas de cirurgia conservadora na mama e na axila e visa reduzir as taxas de linfadenectomia axilar. Então, surgiram estudos que procuraram validar essa teoria e o NSABP B18, um estudo também que é um grande marco, ele avaliou a eficácia da resposta desses agentes quimioterápicos na resposta axilar. Então, 73% das pacientes que eram clinicamente com axila positiva se tornaram N0 e, na avaliação patológica do espécime cirúrgico, 44% atingiram a resposta patológica completa. A taxa global de resposta patológica axilar completa foi de 37% e essa taxa variou de 21% a 97% a depender do subtipo molecular do tumor, mostrando as maiores taxas para tumores HER2, que recebiam terapia alfa associada à quimioterapia clássica, e tumores triplo negativos. Então, o Sentina é um desses estudos que avaliou a aplicabilidade do linfonodo sentinela pós-neoadjuvância, um estudo que tem 4 braços, né? Os de maior interesse para a gente são o braço B e o braço C. Então, no primeiro braço, eram pacientes que realizavam biópsias de linfonodo sentinela pré-quimioterapia, e essas pacientes eram N0. Braço B eram pacientes que tinham axila clinicamente negativa, com um resultado positivo de biópsias de linfonodo sentinela, e ao término da quimioterapia era realizado um novo biópsia de linfonodo sentinela, seguido de esvaziamento axilar. O grupo C eram pacientes que tinham axila clinicamente positiva, faziam a quimioterapia neoadjuvante e o resultado da axila clinicamente negativa após o tratamento quimioterápico era realizado a biópsia do linfonodo sentinela, seguido do esvaziamento axilar. E o último braço eram pacientes que tinham axila clinicamente positivas, faziam a quimioterapia e permaneciam com a axila positiva. Essas eram submetidas à linfadenectomia axilar. Então, o braço C do estudo, a taxa de detecção do linfonodo sentinela foi de 80,1% e a taxa de falso negativo de 14,2%. Já nas pacientes do grupo B, né, do braço B, que fizeram ressentinela, as taxas de detecção caíram muito, foram para 69%, e as taxas de falso negativo de 51%. Então, os autores sugeriram no trabalho que uma segunda avaliação do linfonodo sentinela possuem taxas inaceitáveis de falso negativo e baixa detecção. Ainda mesma linha de raciocínio, a gente tem o ACOSOG Z1071, que foi um estudo que avaliou as taxas de falsos positivos ao realizar a biópsia do linfonodo sentinela após a neoadjuvância, em pacientes que tinham doença axilar inicial. Então, foram avaliadas 71 pacientes com tumores in situ AT4, sendo 663 com axila positiva N1 e 38 com axila positiva N2. Todas as pacientes tiveram essa confirmação por PAF ou core biopsy. E aí, na cirurgia, foi utilizada a técnica combinada de tecnésio com azopatente, e as pacientes foram submetidas a biópsia de linfonodo sentinela, seguido de linfadenectomia.
Utilizando as duas técnicas, quando o linfonodo sentinela foi identificado, a taxa de falso negativo foi de 10,8%. E quando foi feita a ressecção de pelo menos 3 linfonodos, a taxa de falso negativo caiu para 9,1%. Então, esse trabalho aí também é um marco e serve como base, né, como referência para a nossa prática cirúrgica até hoje, né? A gente sempre que vai estar diante de um paciente que foi submetido à quimioterapia neoadjuvante e tinha axila N1 prévia, a gente sempre procura fazer a dupla marcação e retirar pelo menos 3 linfonodos para atingir essa taxa de falso negativo de 9,1%, que está dentro daquele parâmetro que foi estabelecido, né, nessa BPB 18 de 9,8%. Aqui a gente tem esse outro trabalho, né, da Galimbert, e foi um pouco mais ousada, né? A gente até então admitia resposta axilar à quimioterapia como N0, não aceitava nenhum tipo de presença de doença. E aqui, nessa análise retrospectiva, ela avaliou 396 mulheres, tumores T1 a T4, a axila poderia ser clinicamente N0 até N2 e confirmadas por PAF. E as pacientes atingiam, né, essa resposta clínica axilar após a neoadjuvância, tinham a avaliação da axila realizada através de um PET scan ou ultrassom. Então, a presença de micrometástase na axila foi considerada positiva, enquanto que a presença de células tumorais isoladas foi considerada como axila negativa. Então, mostrou taxas de sobrevida global em 5 anos de 93,3% nas pacientes que tinham axila negativa e 86,3% nas pacientes que tinham axila N1 ou N2. Ela conclui que a realização de biópsia de linfonodo sentinela apenas ela é factível nas pacientes que têm uma boa resposta axilar à quimioterapia, que eram N1, N2 e viraram N0, considerando a presença de células tumorais isoladas, como axila N0, né, como uma boa resposta axilar. Ela mostrou, assim, que não houve diferença em termos de sobrevida. É até muito ainda discutível, né, a metodologia desse trabalho, quando a gente está diante de alguma situação semelhante, sempre tem que levar o caso para a reunião clínica, porque não há um consenso ainda sobre a presença de células tumorais isoladas ou mesmo micrometástases, e aí a gente individualiza caso a caso o que deve ser feito, se é apenas radioterapia ou se a gente volta para a cirurgia para realizar a linfadenectomia axilar. E aqui, uma nova metodologia que foi empregada, né, por Claude na avaliação da possibilidade de clipagem dos linfonodos metastáticos que eram confirmados por biópsia antes da terapia sistêmica neoadjuvante. E essa clipagem, né, tem o objetivo de determinar se essas alterações patológicas dos linfonodos marcados, elas realmente refletiam o status do linfonodo basal. Se a dissecção axilar dirigida, ela poderia incluir o linfonodo sentinela e a localização e remoção seletiva desse linfonodo clipado, atingindo essas taxas de falsos negativos que a gente já comentou anteriormente, comparadas à técnica de linfonodo sentinela isoladamente. Então, foram 208 pacientes no estudo, 191 foram submetidas à linfadenectomia axilar e a doença residual foi identificada em 63% da amostra. O linfonodo clipado mostrou comprometimento metastático em 115 pacientes, atingindo uma taxa de falso negativo de 4,2%. E quando era realizada a avaliação desse linfonodo clipado, a taxa de falso negativo caiu para 1,4%. Mais recentemente, em abril deste ano, foi publicado o Xenomac Trial, que avaliou 2.540 pacientes ativa tumores T1 a T3 com a presença de 1 ou 2 sentinelas positivos para a macrometástase. Nesse trabalho, a macrometástase era definida como doença maior que 2 milímetros.
E aí foram randomizadas essas pacientes para realização de linfadenectomia axilar ou apenas biópsia de linfonodo sentinela. E a sobrevida livre de progressão foi de 89% no grupo que fez o BLS contra 88,7% no grupo da linfadenectomia axilar. Aqui o estudo SOUND, que também foi grande sucesso de publicação, que a Érica parece que é fã desse estudo, avaliou pacientes com tumores T1, axila clinicamente negativa, que iam ser submetidas à cirurgia conservadora associada à radioterapia como padrão aí de estratégia inicial de tratamento, que era realizado ultrassom pré-operatório. Foram avaliados 708 pacientes para a realização de linfonodo sentinela e 697 pacientes que não fizeram cirurgia axilar. Então, aqui está mostrando os desfechos, né, desse trabalho, mostrando que as taxas de recorrência axilar, recorrência na mama, morte, são bem semelhantes entre os grupos que fizeram a biópsia de linfonodo sentinela e o grupo que não fez a abordagem axilar. As curvas de Kaplan-Meier também mostram sobrevida à distância com as curvas semelhantes, sobrevida livre de doença e sobrevida global, também mostrando que parece ser seguro omitir o tratamento cirúrgico axilar nas pacientes que têm ultrassonografia limpa, né, sem doença. Então, a conclusão do trabalho fala que os pacientes com tumores iniciais e ultrassom pré-operatório negativo podem ser poupadas da cirurgia axilar. E a informação anatomopatológica dos linfonodos não afetou o planejamento do tratamento adjuvante. À luz aí de algumas publicações recentes que vão de encontro ao que a gente está falando e tentam que a gente seja um pouquinho mais agressivo na abordagem axilar para fornecer dados importantes sobre tratamento adjuvante adicional. E como perspectivas futuras, né, eu trouxe aqui algumas coisas que a gente vai discutir. Acho que esse é o trabalho mais aguardado da última década, pelo menos. O Alliance 11202, que é um estudo de fase 3, que vai comparar, né, a dissecção axilar ou radioterapia nas pacientes que têm tumor T1, T3 e N1 e ainda apresentaram doença após a quimioterapia neoadjuvante. A gente está no aguardo da publicação desse trabalho, e é o desespero, né, dos cirurgiões de mama, porque a gente está cada vez menos abordando e operando axilas, e ainda nos resta realizar linfadenectomia nos casos de pacientes que fazem neoadjuvância e mantêm algum grau de doença residual na axila. Se esse trabalho for positivo, o que aparentemente será, a gente vai deixar mais ainda de operar axila, melhor para as pacientes, pior para os cirurgiões que vão deixar de operar axila nessas situações. E eu trouxe aqui, perdão que está meio cortada aqui a imagem, mas até apresentei essa publicação aqui na nossa reunião clínica no ano passado. São controvérsias do manejo axilar em pacientes com câncer de mama. Então, é um consórcio internacional de vários pesquisadores. A gente tem aqui alguns representantes brasileiros, como o Regis Paulinelli, o Cícero Urban. Eu acho que o doutor Carlos Ruiz também faz parte desse consórcio. E eles publicaram esse trabalho mostrando que ainda existem lacunas e ainda existem dúvidas em relação ao tratamento cirúrgico da axila. Então, eu trouxe aqui, de forma resumida, apenas a parte que eles projetam como que deve ser feito no futuro, né? Então, eles encaram que para futuras áreas de pesquisa, uma coisa que deve ser pesquisada são os forgotten nodes, né? Que são aquelas pacientes que têm achado residual suspeito em exames de imagem após a cirurgia axilar. Isso vai se tornar cada vez mais comum, visto o crescente cenário do descalonamento cirúrgico axilar. Vez por outra, a gente pega pacientes que foram submetidas à cirurgia upfront, vão fazer o planejamento da radioterapia, e aí, na tomografia, apresentam algum grau de
pelo menos doença suspeita, né, em nível axilar, supraclavicular ou mesmo em cadeia mamária interna. Eles falam que é preciso definir muito bem, né, ter uma convicção do que é resposta linfonodal completa, se presença de células tumorais isoladas, se micrometástase, e permitir, a partir daí, a realização de linfonodo sentinela ou terapia axilar guiada, evitando cada vez mais linfadenectomias axilares. É preciso, né, desenvolver novos estudos que possam analisar o que pode ser feito com a doença linfonodal residual, se radioterapia ou linfadenectomia axilar. O Alliance que eu citei vai responder parte, né, dessa dúvida. Definição do que é o endpoint mais apropriado no manejo axilar. A necessidade de novos estudos para pacientes com axila clinicamente negativa que apresentam biópsia de linfonodo sentinela positivo, trazer aí uma discussão sobre o que é mais interessante para o paciente, né? Dividir essa responsabilidade sobre nova cirurgia, sobre radioterapia, tem que avaliar em conjunto o que é mais interessante e menos mórbido para essa paciente. E sobre o descalonamento radioterápico, né, da axila. Essa área foi abordada como uma área que necessita de muita pesquisa futuramente para tentar omitir a radiação em determinadas drenagens ou a radiação num número cada vez menor de níveis axilares, baseado na estratificação de riscos do envolvimento tumoral. E nas cirurgias upfronts, existe uma base de dados segura que guiam a prática clínica. Porém, nas pacientes que são submetidas a tratamento sistêmico pré-operatório, ainda carece de dados robustos. O estudo RAPSEN é um estudo alemão, foi um estudo que avaliou a possibilidade de descalonamento radioterápico linfonodal para pacientes T1, T2 e axila N1, de acordo com a estratificação de 3 grupos de risco. E a dose da radioterapia foi baseada nessa resposta tumoral ao tratamento sistêmico pré-operatório, mostrando resultados promissores. E aí eles concluem essa comissão, né, de 250 membros em mais de 60 países, que não há necessidade de se priorizar pesquisa para a padronização da imagem axilar. Essa aí já é uma pergunta minha para a doutora Érica, que a gente está tentando desenvolver um projeto sobre avaliação da ressonância pré e pós-operatória, avaliação da ressonância pré e pós-tratamento neoadjuvante, para ver como que responde essa axila e se isso tem alguma correlação com o resultado anatomopatológico dessa axila, para permitir esse descalonamento cirúrgico. Nas pacientes com linfonodo positivo, a estratificação de risco para o desenvolvimento da cirurgia axilar moderna e radioterapia. Alguns projetos de pesquisa específicos são recomendados para o manejo da doença linfonodal residual axilar após a cirurgia e identificar os principais endpoints no manejo axilar. Ele sugere a realização de revisões sistemáticas e meta-análises para preencher lacunas de conhecimento no contexto da radioterapia axilar e novos consensos para priorizar e desenhar os tópicos de futuros trials. E as prioridades observadas não estão no foco da indústria, né? Então, a gente sabe que as pesquisas quimioterápicas, imunomoduladores, envolvem muito dinheiro, são medicamentos muito caros. Cada mês saem publicações robustas, né, sobre o emprego dessas medicações. Porém, para esse manejo axilar, que relativamente são pesquisas que envolvem pouco custo, isso não chama a atenção da comunidade que patrocina, né, esses estudos. Isso gera dificuldades no financiamento dessas pesquisas. Então, essas respostas podem ficar ainda por um tempo ocultas, porque o desenvolvimento de trabalhos pode ser identificado através dessa questão financeira. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Parabéns, Rafael. Muito legal o seu resumo,
seu resumo todo, né, sobre a abordagem axilar. Eu acho que isso é muito importante para os médicos radiologistas, né, para terem uma ideia global de como é essa abordagem do ponto de vista dos mastologistas, para saber o que a gente tem que fornecer de informação para eles, né, e o estado atual dessa conduta, né? Então vocês veem que como tem muito conhecimento, né? Assim, essas cheio de verdades transitórias aí, né? É importante saber. E cada médico ele tem uma conduta diferente, né? Então por isso que em todos os congressos radiológicos e pelo Colégio Americano de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia, a recomendação é, quando você tem uma doença conhecida, você só fala o tipo de alteração que tem linfonodal, se é espessamento focal, espessamento difuso, ou se tem obliteração de hilo, o número de linfonodos, os níveis axilares, e faz cara de paisagem. Deixa o mastologista decidir, não entra no BIRAD, né? Isso é bem importante. E também, o que eu queria falar para vocês é que, e queria perguntar para o Rafael, nesse contexto, como é que fica o linfonodo da mama contralateral, que não tem câncer? Teoricamente, a gente também só cita. Alguns acham que não, é imperativo biopsiar e com core biopsy, né? A gente tem gente aqui, tem essas discussões. Nesse contexto aí, o que você acha, Rafael, de toda dessa evolução aí da abordagem axilar, da axila? Então, a pesquisa, né, linfonodal contralateral, termo muito controverso ainda, né, não existe nenhum consenso. Eu, curiosamente, costumo estudar bastante esse tema, já apresentei várias aulas aí na nossa clínica, porque, vez por outra, a gente se depara com pacientes que fazem estudo de imagem, tem doença na mama lado, né, a axila do mesmo lado comprometida e eventualmente aparece linfonodo suspeito na axila contralateral. E aí o que é que a gente faz, né? Se faz a biópsia e esse linfonodo é positivo, a gente vai considerar essa paciente como metastática ou vai considerá-la como uma doença locorregional? Então, ainda é definida como paciente metastática, né? Pacientes que apresentam doença na axila contralateral. Porém, a tendência atual, vários consensos, várias séries de casos mostraram que a doença linfonodal isolada se comporta de uma forma diferente da doença metastática visceral, por exemplo. Então, existe uma tendência a descalonar essa caracterização da doença axilar contralateral como metastática e encarar cada vez mais como uma doença locorregional. Mas, texto de um achado, né, de alteração nos exames de imagem, mas rotineiramente a gente não costuma investigar a axila contralateral de forma assim imperativa, seja no contexto de cirurgia upfront ou mesmo no contexto de uma cirurgia de uma paciente que é submetida a tratamento neoadjuvante prévio. Só investiga a axila se houver suspeição de linfonodos nessa análise de imagem. Alguém? Vou aproveitar e abrir aqui para perguntas, então, quem quiser fazer perguntas, pode fazer ou pelo chat que a gente reproduz, ou então abrir o microfone e fazer pergunta diretamente, aproveitando a presença aqui do Rafael. Alguma coisa? Quer perguntar? Parabéns pela aula, Rafael e Natália aqui. Ainda nesse tópico da axila contralateral que a Quinha mencionou, você costuma pedir PAF, COR, e outra pergunta agora, vindo positiva, como que seria a abordagem cirúrgica dessa paciente pós-quimioterapia? A axila não seria abordada realmente? Seria só a axila do lado ipsilateral ao câncer? Ou também vai ser uma axila que vai ser abordada? Perfeita essa pergunta. E, novamente, é tópico de muita discussão. Não existe consenso do que ser feito em relação a isso. O primeiro passo existe uma suspeição de doença na axila contralateral, eu acho que a realização de uma core biopsy deve ser mais bem aconselhada, porque é um marco que vai
determinar duas formas de tratar essa paciente. Ou você vai enquadrá-la classicamente, né, o que os guidelines ainda recomendam é que ela seja enquadrada como uma paciente metastática. Isso muda completamente a forma de você tratar e enxergar essa paciente. Se não, você vai ter que tratá-la como uma paciente potencialmente curável. Isso aí é off-label, né? Não temos respaldo literal para isso. Mas, diante dessa necessidade de determinar, estabelecer esse diagnóstico de doença metastática ou não, é algo muito importante. Não acho que a core biopsy vai melhor nesse caso, porque você tem um substrato patológico maior e você tem mais segurança em definir esse status clínico. E uma vez que você opta por tratar essa paciente como potencialmente curável, aí fica uma questão que a gente sempre leva para a reunião clínica, porque você pode realizar linfadenectomia axilar, pode fazer uma biópsia de linfonodo sentinela duplamente marcado, à luz do que você faz na mama ipsilateral, na axila ipsilateral, a doença mamária. Então, não tem consenso. Se houve resposta, você não faz nada, só faz radioterapia. Tudo isso é possível de ser feito. Não temos consenso com relação a isso. Perfeito, obrigada. Você acha que nesse contexto assim, cabe ao radiologista mandar biopsiar ou a gente continua nessa coisa de recomendar, falar e deixar para vocês decidirem? Porque teoricamente teria que abordar, né? O que você acha? Você acha que o pessoal ficaria bravo se a gente fizesse isso? Érica, a gente jamais vai ficar bravo com vocês, né? Nossa confiança na equipe da radiologia é absurda, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum, recomendação. É até mais interessante porque chama a atenção, né, do cirurgião, porque já que está lá no laudo, né, recomenda-se a análise do linfonodo contralateral, ele tem aspecto doente. Eu acho que isso é só benéfico para o paciente, porque você não vai estar deixando passar alguma alteração importante que possa comprometer ou mesmo modificar o tratamento recomendado para ela. Então, acho que vale sim essa abordagem de vocês de colocar no laudo e sugerir realmente a investigação da axila contralateral. Não vejo problema nisso. Eu achei assim, estranho, me causou estranheza naquelas conclusões em que não é uma prioridade você fazer uma padronização de imagem, né, da axila. Achei muito esquisito isso, né? Mas será que é porque eles consideram a axila que já está padronizada no ultrassom? Não sei, queria até a opinião Eu também da fiquei plateia. triste com isso. Hã? Incomodou também quando li aquela primeira frase. Não é? Achei esquisito. E isso é a opinião desse grupo que faz parte desse consenso, né? Então, pelo que eu entendi, não existe essa preocupação em tentar padronizar de forma mais sistemática ou de desenvolver novos métodos de imagem que possam assegurar de forma mais precisa essa análise da axila. Parece que estão satisfeitos com a ultrassonografia para avaliação axilar. E eu estava até discutindo com o Shimizu outro dia que o papel da ressonância, né, nessa avaliação pré e pós-quimioterapia, e ele acha difícil que a ressonância possa superar a ultrassonografia. Ele acha que a ultrassonografia realmente ainda é o melhor método e não vai ser derrubado pela ressonância. Eu Qual é a concordo opinião também, eu de acho que a vocês? ultrassonografia realmente é superior para a axila, só que eu acho que falta um pouquinho de padronização. Então, eu acho que a gente falar que meio que é irrelevante a gente padronizar é uma coisa que eu acho que incomoda. Acho que a gente deveria padronizar, mas, porém, realmente uma abordagem ultrassonográfica, mais padrão. Mostrar para todo mundo que tem que falar número, que tem que falar como que está essa irregularidade linfonodal, foi o que a Quinha estava falando. Simplesmente não falar que é um linfonodo atípico, e descrever exatamente o que é que está de atípico nesse linfonodo, quantidade, localização de nível. Eu acho que um pouco de padronização nisso falta, mas realmente a ultrassonografia é superior. Concordo. Tem coisas que a gente nota que é interessante que o Shimizu levantou chamou a atenção aqui para os assistentes, que é uma coisa interessante, que eu nunca tinha pensado, mas o argumento dele me convenceu, é que mesmo que o linfonodo ele tenha, pela padronização,
menos de 0,3 centímetros. Se esse linfonodo se destacar em relação a todos os outros que são muito finos, vale a pena a gente investigar, né? E não, assim, a gente tem encontrado coisa aí nesses casos. Que ele fala assim, não, então é porque está crescendo aí. Precisaria de um trabalho para a gente confirmar e isso se espalhar, porque isso daí é um achismo. Mas que a gente tem visto aqui que tem dado certo, né? E, assim, o que vocês acham, do ponto de vista tanto o CBR, essas instituições e o BIRADS, né, o Colégio Americano de Radiologia, eles não consideram que a avaliação da axila faça parte da mama, porque justamente não tem o BIRADS da axila, né? Mas que teria que ser um pedido separado. E realmente, no nosso contexto, no Brasil, eu vou falar, só de ir para o Rio de Janeiro, tem gente que realmente fica bravo se você avaliar a axila, né? Porque atrapalha de encaixar em algum determinado trabalho. Então, realmente, aí a gente faz com cortesia, mas tem gente que fica bravo se você faz a cortesia. Eu queria saber, o que você acha disso? Assim, é uma opinião pessoal e quem quiser se manifestar também pode se manifestar. Já tem gente aqui em São Paulo que acha que não, tem que fazer parte, porque isso pode ajudar a paciente. Sei que eu vou dar minha opinião até um pouquinho antes do Rafa. Eu acho que a avaliação, pelo menos na minha opinião, a avaliação mamária, ela inclui a avaliação da axila. Independente de pedido, independente, eu acho que, inclusive, o exame... Eu gostaria de começar pela axila antes de começar a mama, para não ter perigo de esquecer. Então, assim, eu sempre começo pela axila e depois eu vou para a mama. Se for o caso, eu volto para a axila, se encontrar algum achado para valorizar mais. Assim, eu acho que o bom assistente da paciente, ele vai querer a informação da axila. Minha opinião. Sem dúvida. Eu também não consigo imaginar um exame ultrassonográfico da mama sem a inclusão da axila. Infelizmente, eu ainda coloco, né, na solicitação, ultrassom de mama bilateral e axila bilateral, mas eu acho que é uma coisa só, né? A gente considera tudo como doença local regional, traz muita informação que muda a conduta em termos de cirurgia upfront ou não. Então, é essencial que tenha essa avaliação axilar padronizada. A ultrassom de mama é igual ao ultrassom da axila também. E o que você acha dessas colocações de clipe? Aqui a gente não faz muito colocação de clipe no linfonodo axilar, né? Tem algum trabalho assim que vocês pensem em fazer? Como é que você faz fora? Você utiliza ou não? Como é que é? Assim, eu não tenho a prática de utilização da clipagem linfonodal, porque durante toda a nossa formação, essa clipagem ela não é muito realizada, né? Aí no serviço a gente não utiliza, seja por questões de custo, etc. Mas eu tenho alguns professores que já padronizaram, né, essa forma de marcação axilar e fazem a clipagem. Realmente é reduzida a taxa de falso negativo do linfonodo sentinela. Mas o problema da clipagem é você fazer o linfonodo sentinela e não achar o linfonodo clipado. E aí, como que você vai proceder? Vai reabordar a axila? Vai considerar apenas o linfonodo que você retirou? Então, fica essa questão cirúrgica também do que ser feito caso o clipe não saia. Mas, em termos da medicina baseada em evidências, é o trabalho que atinge as menores taxas de falso negativo. Então, esse linfonodo clipado realmente serviria como o melhor parâmetro para avaliação do status axilar nessas pacientes. E se fosse mais de fácil acesso, poderia ser realizado sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Gente, então eu só tenho a agradecer aqui o Rafael, porque a apresentação dele foi o máximo. Adorei, porque ele falou de cada estudo que são referências, né, na nossa prática diária, fez com que a gente... E quem não leu esses artigos, aproveite, reveja o assunto e releia, né, o artigo, eles são muito bacanas. E queria agradecer também que você tenha compartilhado a experiência,
né, aqui conosco. Foi muito bom. Muito obrigada, pessoal, pela audiência também. Obrigada, Rafa. Obrigado, Obrigada, foi um prazer Rafa. enorme. Tchau, tchau. Beijo, tchau.